John murmurou pensativo, olhando para a tela. Na imagem em preto e branco, como um filme antigo e raro, a pequena figura de uma garçonete arrastava várias sacolas enormes para a saída. Como John descobriu, elas estavam cheias de restos de comida. Se alguém descobrisse que ele às vezes se divertia observando seus funcionários, John provavelmente poderia ser processado por vigilância, invasão de privacidade ou algo semelhante. O próprio John, por sua vez, acreditava corretamente que as câmeras em seu restaurante eram necessárias apenas para que ele pudesse ficar de olho em todos e controlar a situação na cozinha. John era proprietário de um pequeno restaurante no centro de uma grande cidade. Ele era um homem de cerca de 32 anos, como se costuma dizer, no auge da vida, muito alto, com quase 2 metros de altura. Ele sempre se elevava sobre as pessoas ao seu redor. Tinha cabelos pretos e olhos azuis. John estava sempre com a barba feita e era musculoso, como o sonho de uma garota. Ele havia estudado em uma faculdade de artes liberais quando jovem e era formado em economia, mas só havia trabalhado em sua profissão por 7 anos, primeiro como funcionário de um banco e depois como contador. Durante esses anos, ele se casou 3 vezes e se divorciou exatamente o mesmo número de vezes. Na verdade, até mesmo a compra desse restaurante estava ligada ao seu segundo divórcio. O acordo pré-nupcial deu a ele uma lanchonete em mau estado, que o arruinou mais do que gerou renda. Ele deveria tê-lo vendido e pronto. Mas John, subitamente, teve a ideia e, por vários anos, combinou seu trabalho como contador e proprietário da lanchonete. Ele demitiu quase todos os funcionários, deixando apenas 2 jovens cozinheiros que eram mestres realmente impressionantes. Era uma sorte incrível trabalhar em um lugar como esse. Fiz uma nova reforma, encomendei um novo conjunto de móveis para a cozinha, economizei um pouco de dinheiro, porque os jovens cozinheiros, para não perder tempo e dinheiro, concordaram em ajudar na reforma. Durante todo o tempo em que o trabalho estava sendo feito, John pensava em qual tema escolher para seu restaurante e, por mais irônico que possa ser, o tema do restaurante foi dado a ele por sua terceira esposa antes do divórcio. "Olhe para você", disse ela com desprezo enquanto arrumava suas coisas. "Quando me casei com você, era alto e musculoso. Agora, com seu trabalho sedentário e sua gordura, você está tão gordo quanto um porco para o abate. É engraçado que eu seja gordo e você esteja gritando como um porco de matadouro", disse John calmamente e rapidamente se esquivou de um cinzeiro. Foi uma pena que o escândalo, a gritaria e os berros que se seguiram não puderam ser evitados com a mesma facilidade. Mas sua esposa tinha razão. O estilo de vida sedentário teve um efeito ruim sobre a forma física de John. Ele começou a frequentar a academia e, durante outro treino, notou como as janelas da academia davam vista para seu pequeno e novo restaurante. Ele pensou e decidiu que um restaurante de comida adequada ao lado da academia seria uma solução interessante e lucrativa. Com seus chefes, eles desenvolveram um cardápio especial no qual eram indicadas as proteínas, as gorduras, os carboidratos e as calorias de cada prato. Eles desistiram de tudo o que era frito, deixando apenas carne cozida no vapor e grelhada e deliciosas sobremesas de baixa caloria. Acrescentaram bebidas e uma refeição proteica separada para os atletas. John recrutou novos funcionários e nomeou 2 de seus chefes mais fiéis como chefe e subchefe. E seu restaurante foi inaugurado. Alguns meses depois, John se aposentou da contabilidade e passou a se dedicar totalmente ao pequeno, mas lucrativo negócio. Era o suficiente para sustentar a si mesmo, seu apartamento e seu carro. É verdade o que dizem: um carro é uma criança que nunca cresce e se torna independente. E ele não ia se casar novamente.
e era improvável que algum dia o fizesse. John descobriu, com leve diversão, que na maioria das vezes havia dois problemas em um negócio como esse. A menos, é claro, que não houvesse outras dificuldades com inspeções de várias instâncias, a rotatividade de pessoal na equipe de serviço júnior e, às vezes, funcionários muito ladrões. Desde a abertura do restaurante, apenas 3 garçons trabalharam no restaurante, um dos quais, mais tarde, se tornou gerente. O segundo estava envolvido na seleção de funcionários juniores para pagamento extra, e o terceiro foi promovido ao nível de barman. Garçons e faxineiros mudavam com frequência, e em dias difíceis, até mesmo John e o gerente trabalhavam meio período por conta própria, entregando pedidos de clientes VIP. Esse tipo de atitude foi alarmante no início. Será que esse era o chefe errado? Isso é comum em lugares pequenos, Tim? O gerente o tranquilizou. Na maioria das vezes, os estudantes vêm até nós, ganham dinheiro e não conseguem conciliar isso com o trabalho. Desculpe, adeus. Não somos o problema. Além disso, todos os garçons estão procurando algo mais lucrativo. É uma questão de remuneração média. E não podemos pagar a eles com prejuízo. Mas depois, eles conseguiram 3 garçons permanentes e as coisas meio que se estabilizaram. E, há alguns meses, entrou uma jovem chamada Kate. Ela estava estudando nos fins de semana e estava disposta a trabalhar de 5 em 2 e agora estava em liberdade condicional. Com a chegada das novas pessoas, o segundo problema pareceu se resolver sozinho. John estava furioso com o fato de as pessoas poderem roubar comida. Ele não se importava com o fato de os funcionários poderem comer algo feito pelos cozinheiros ou fazer um lanche durante o almoço. Por mais triste que fosse, eles geralmente jogavam fora muita comida não consumida. Portanto, não era nada demais se, após um dia de trabalho, os cozinheiros, garçons, barman e gerentes se sentassem e comessem juntos, por assim dizer, 2 refeições por dia do empregador. John não proibia isso, mas ele ficava muito irritado ao ver alimentos caros sendo roubados de sua cozinha e substituídos por equivalentes mais baratos. John podia entender se os trabalhadores levassem alguns alimentos no final do dia, especialmente alimentos vencidos, quando não podiam ser armazenados na cozinha, mas ainda podiam ser consumidos. Por exemplo, a avó deles trabalhava como faxineira e muitas vezes levava comida para fora para economizar dinheiro. Mas ela tinha vergonha de pedir permissão, e John a deixava. Mas cada vez mais havia uma grande escassez de alimentos, então John instalou algumas câmeras de segurança em segredo para os funcionários. Depois de algumas semanas, ele teve que contratar novos funcionários para metade dos cargos. E agora ele está fazendo isso de novo? Será que é a Kate, a jovem garçonete, que está roubando comida e é tão desajeitada? Ela sabe sobre as câmeras. Mas mais de uma vez, John a notou levando comida para fora da cozinha. Aparentemente, 2 sacolas enormes. Ele sempre se divertia observando os funcionários por meio das câmeras. E agora ele percebeu que não se tratava apenas de entretenimento, mas de uma necessidade grave. Deus, de novo não. John falou pesadamente, limpando a ponte do nariz, enrugando o nariz como se estivesse com dor de cabeça. É o quebra-cabeça de novo. Ele tinha tido muita coragem com funcionários anteriores, quando ele os demitiu por justa causa. Acontece que é muita burocracia, e não apenas a papelada. Por alguma razão, ninguém queria ir embora em silêncio, e John não queria se envolver em tudo isso novamente. A experiência lhe disse que era muito difícil fazer isso sozinho. Da última vez, o gerente assistente estava ciente de tudo o que estava acontecendo e ajudou a realizar todos esses esquemas. O gerente era mais histérico do que o proprietário, portanto, eu não queria acreditar que alguém pudesse encobrir a garçonete
e ganhar dinheiro com isso. Além disso, era uma pena, humanamente falando. Kate parecia ser uma boa garota. Ela tinha apenas 22 anos. Era jovem, ativa, trabalhava por dois e nunca reclamava quando necessário. Sempre ajudava os estagiários. Educada, nunca se atrasava. E, em geral, não notava nenhum defeito nela. E a equipe gostava dela. Ela estava apenas em estágio probatório, mas John já esperava que ela ficasse pelo menos alguns anos. E agora, essa provavelmente havia decidido seguir o velho caminho de vender mantimentos caros. Sem muitos intermediários. John sabia que os restaurantes mais pobres faziam isso. Eles encontram trabalhadores de estabelecimentos caros, fornecem a eles comida barata, pegam de volta a melhor qualidade e pagam uma parte da diferença. Economizam com os fornecedores, economizam com a comida. Oh, Kate! John balançou a cabeça. O ressentimento não foi embora, pelo contrário, só estava se enrolando ainda mais em seu coração. Ele gostava de Kate por si mesma, não apenas por suas qualidades pessoais, mas também por sua aparência. Ela tinha uma bela pele clara, longos cabelos castanhos e olhos azuis. Tinha dedos longos e maçãs do rosto altas e finas. E ela mesma não era muito alta. Não parecia haver nada de especial nela que a fizesse se destacar dos outros. Mas quando você passasse por ela no meio da multidão, você a veria, e você pareceria um anjinho, pensou John quando a levou pessoalmente para a experiência. O gerente estava de férias e John o estava substituindo. Eu tinha que fazer alguma coisa, ir conversar com ela e depois, é claro, demiti-la com um estrondo. Houve um breve lampejo de esperança. Talvez houvesse algum motivo, mas a esperança se dissipou rapidamente. Que horror! John balançou a cabeça com amargura. Eu vivo em uma esperança fantasma. Quantos anos você tem, cara? Pensando como um velho ancião, ele riu alto. Mas alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. John refletiu sobre isso da maneira mais frustrada durante todo o dia seguinte, observando Kate, com um sorriso fácil e educado que nunca desaparecia. Andando de mesa em mesa, ela falava com os clientes com sua voz melodiosa, e John podia ver quando os clientes cansados e carrancudos relaxavam e sorriam de volta para ela. Isso tornava tudo ainda mais frustrante, e John achou que deveria primeiro ter mais certeza do que realmente estava acontecendo. No final de mais um dia de trabalho, John chamou os funcionários e colocou uma câmera na porta dos fundos. Precisava montar um quadro completo do que estava acontecendo. E se a moça apenas alimentasse alguns sem-teto ou desse comida a mendigos em abrigos? Então é compreensível e perdoável. Basta ter uma conversa. Mas e se ela não for assim? Kate não tinha nenhum padrão específico quando levava comida para fora. Era sempre em horários diferentes. Então, John estava apenas assistindo aos vídeos, algumas vezes a cada poucos dias, quando lhe ocorreu que não era apenas comida que ela poderia estar levando para fora. Não havia muitas coisas caras na cozinha, louças, panelas e frigideiras. Ele perguntou ao gerente se havia alguma falta. Não, está tudo bem, respondeu o gerente calmamente, dando de ombros. Estamos fazendo uma auditoria de acordo com o cronograma. Tudo está no lugar, não há sobreposições. Tudo está de acordo com os documentos. Então, não está faltando nada? Perguntou John em dúvida, e o gerente confirmou novamente. Não, está tudo certo. Posso lhe enviar os documentos contábeis? Não, não precisa. John suspirou e balançou a cabeça. Então, ele se deu conta e esclareceu. E esses pratos, as panelas e frigideiras, ainda estão lá? Eles tiveram uma experiência ruim com isso também. Portanto, todas as louças, talheres e tudo o mais eram verificados uma vez por semana. Mas o gerente balançou a cabeça para isso também.
Provavelmente estava apenas a encobrindo, pensou John, cansado. Embora ele não tivesse motivos para duvidar da honestidade do gerente, mas a raiva e a fadiga queriam encontrar uma saída, e John as canalizou para pensamentos de relaxar um pouco, demitir os dois e, sim, todos os funcionários, e recrutar novos. Todo mundo rouba, todo mundo. Esses pensamentos o fizeram rir cansado e balançar a cabeça. Sim, no terceiro funcionário novo, a pessoa pode ficar paranoica. Deveríamos colocar sensores de rastreamento em todos, como na Matrix, e fim de papo. Depois de uma semana, sua vigilância finalmente produziu resultados. John não sabia realmente o que faria com as informações, mas por algum motivo ficou feliz quando viu Kate sair novamente com 2 sacolas enormes na filmagem de ontem. Ela saiu pela porta dos fundos e parou, colocou as sacolas no chão e esperou por algo, folheando sem pensar o feed de notícias em seu telefone. John olhou para o horário da gravação. Eram 10:30 da noite e o restaurante estava fechando. Cerca de 20 minutos depois, um carro parou na entrada. Se é que essa raridade podia ser chamada de carro, era um 6 escuro que provavelmente só se mantinha unido por uma palavra de honra ou pelas mãos de ouro de alguém. Um homem, talvez um pouco mais velho do que a própria Kate, saiu do carro. Não havia som na fita, então John só podia adivinhar. Kate e o cara se cumprimentaram, conversaram despreocupadamente por alguns minutos. Então, Kate apontou para as malas. O cara apertou a mão dela, aparentemente agradecendo por alguma coisa. Ela estava realmente dando comida para os sem-teto? Ele carregou as sacolas e foi embora. E Kate voltou ao restaurante e, de acordo com as câmeras, trocou de roupa, verificou a limpeza das mesas e foi para casa. E foi só isso. John revisou a filmagem novamente, mas não notou mais nada de novo. Era uma cena tão simples quanto possível, mas não fazia sentido. É uma pena que não se possa ver o que há nas sacolas. Ele está realmente doando comida para um estabelecimento ou algo mais? Não havia outra opção a não ser falar diretamente com Kate. No entanto, John tinha várias reuniões importantes sobre o restaurante, preparando-se para algumas inspeções. Portanto, ele não tinha tempo livre até alguns dias depois. Mas, ao verificar as câmeras novamente pela manhã, John viu que a cena havia sido repetida quase quadro a quadro 2 vezes e que, após a grande festa, ela havia retirado 4 sacolas. Caramba! Pensou John. Mesmo mentalmente, ele se esforçou para não xingar. Não havia mais para onde puxar. Embora não houvesse muitos convidados, John pegou Kate no corredor e a segurou um pouco pelo cotovelo. Kate olhou para ele com seus olhos azuis e inocentes e sorriu. "Olá, John", disse ela, com sua voz suave e carinhosa. Kate. John assentiu com a cabeça em um tom de negócios, mas ficou encantado com o charme da garota. "Venha ao meu escritório depois do seu turno." "Está bem, John." Ele estava ansioso pela noite com um sentimento estranho. Ele queria chegar ao fundo das coisas, saber o que estava acontecendo. Ele pensou novamente, com um humor sombrio, que deveria demitir Kate e o gerente e metade da equipe da cozinha junto com eles, roubando tudo e substituindo produtos caros por equivalentes mais baratos. Definitivamente, eles estão todos em conluio. Infelizmente, não há câmeras em todos os lugares e não é possível rastrear toda a situação. Mas isso já é o suficiente. Você só precisa reunir seus pensamentos, suas forças e não cair no charme desse anjinho que rouba anjos. Droga! John estava cuidando da papelada para organizar a varanda de verão. Quando Kate chegou com um pequeno atraso, já havia se trocado. Ela entrou um pouco apreensiva. Nem sempre é bom ser chamada por seu chefe, mas ela sorriu educadamente. "Boa noite", ela acenou com a cabeça. "Você me chamou de John?"
Sim, Kate, entre! O homem apontou para a mesa à sua frente e Kate sentou-se, ajeitou a saia e olhou com expectativa para o supervisor. Ele colocou os papéis de lado e olhou para a moça à sua frente. Ele havia pensado o dia todo em como iniciar essa conversa. Se ele estivesse errado, precisaria se desculpar. O que você está pensando? Com raiva de mim mesmo, pensou John. Como você pode estar errado quando já viu tudo com seus próprios olhos? Mas ele ainda tinha que começar suavemente, e então a conversa continuaria. Como escreveu o jornalista e escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, na realidade, tudo é diferente do que realmente é. Não deveria ter sido esquecido que John também era um ser humano e também poderia estar errado. As coisas poderiam se tornar bem diferentes do que se imaginava, e assim por diante. Toda aquela filosofia de não tirar conclusões precipitadas depois de perceber que se estava adiando uma conversa desagradável. John se recompôs. Kate, ele começou. Você está trabalhando para nós há 2 meses e não há reclamações sobre o seu trabalho. Como garçonete, você é eficiente, rápida e compreensiva. Também é esperta e inteligente. Você é aquele tipo raro de garçom que pode realmente passar dessa posição para a de gerente. Eu ficaria feliz em trabalhar com você, mas infelizmente presenciei uma cena extremamente estranha e alarmante. No final de seu monólogo, Kate estava sentada com um rosto cauteloso que havia perdido qualquer sinal de gentileza e leveza de menina. Seus olhos azuis se tornaram aguçados e atentos, e algo parecia ter mudado nas próprias características de seu rosto, que se tornaram mais nítidas e a deixaram visualmente mais velha. O sorriso em seus lábios já havia desaparecido, e eles, assim como todo o seu corpo, estavam tensos. O que há de errado? Ela disse com calma, mas um pouco confusa. Eu tinha feito alguma coisa? Algum dos convidados reclamou de mim? Não. John acenou com a cabeça. Mas não há nada de errado nisso. Mas tenho a suspeita de que você está roubando minha comida da cozinha. Saiu bem, neutro, educado, mas acusatório. Mas depois dessas palavras, qualquer foco que estivesse na cabeça de Kate se perdeu. Aparentemente foi a acusação ou a surpresa de ser exposta. John ainda não tinha certeza. Tirou-lhe o controle. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu como se ela estivesse prestes a dizer algo. Ela ficou pálida, depois rapidamente vermelha, e contra seus contadores rosa, seu cabelo parecia ainda mais vermelho do que o normal. Seus dedos longos e finos se apertaram convulsivamente em suas saias escuras, e ela perguntou indignada. John se pegou observando essa reação não como a de um criminoso desmascarado, mas como a de uma pessoa simplesmente estupefata. O que a faz pensar isso? Eu a vi carregando as sacolas, explicou John, decidindo não usar o vídeo por enquanto. Kate franziu a testa, suspeitando que havia mantimentos ali. Tenho um palpite de que você está revendendo mantimentos caros por outros mais baratos. Ou que você carrega pratos e panelas ou os revende. Isso não é verdade. Acalme-se, John, com um aceno de cabeça. Estamos apenas conversando por enquanto. Está me acusando de roubo? Kate cortou Kate com rigidez. Sem provas, Kate. John disse um pouco mais suavemente, inconscientemente tentando tranquilizar Kate. E então, ele mentalmente deu um tapa em si mesmo. Mas funcionou. Kate exalou e se acalmou um pouco. Tenho um vídeo de você carregando 2 sacos pretos e entregando-os a alguém. E ele virou o monitor para ela, que já estava com a fita aberta. Aqui está Kate carregando as sacolas e depois as entregando ao cara. Kate assistiu em silêncio e rapidamente ficou pálida. Quando o vídeo terminou, ela exalou bruscamente, passando a mão no rosto. Seus dedos estavam apenas lambendo e as lágrimas se acumulavam nos cantos de seus olhos. Será que isso é mesmo verdade? Pensou John com amargura, sentindo uma estranha vontade de confortá-la.
Eu não suporto compras, contestou Kate suavemente. Kate exalou pesadamente. Há um registro, também murmurou John suavemente. Na melhor das hipóteses, é a seção 158 do Código Penal, roubo. Se você tirou mais de 2.500 e dado o preço de nossos produtos, muito mais, você não será apenas demitida por justa causa, mas terá de pagar indenização por danos morais e materiais. Não vou roubar novamente. Kate ficou pálida e finalmente olhou para John, embora estivesse assustada e cautelosa. Seus olhos azuis refletiam um tipo de determinação e dureza. Estou pegando as sobras. Suas bochechas coraram novamente, como se estivessem envergonhadas. Jogamos fora muita comida boa. No final do meu turno, eu pego o que há para jogar fora as sobras da mesa. Isso é especialmente bom quando há grandes banquetes. Kate sorriu de forma amarga. Não há comida cara que eu não substitua. E como? Todos têm cartão-chave. Somente os chefes têm acesso à geladeira. Mesmo o gerente sem o chefe não as verifica. É assim que as coisas são. John se lembrou de repente. Essa geladeira estava em promoção porque havia algo sobre aquela fechadura magnética. Mas nós a compramos por causa dos bons recursos. Eu realmente não pensei em trancar as compras, mas foi o que aconteceu. E cada chefe tem um cartão para acessar a geladeira. Eles são marcados pela propriedade, mas eles não o levam para casa. Você pode pegá-lo e abri-lo depois que a Kate se atrasar. John balançou a cabeça. Eu mal posso acreditar nisso, admitiu ele honestamente. E Kate exalou indignada. Ela endireitou os ombros com orgulho e fechou os olhos, começando como se estivesse se preparando para uma defesa real. Mesmo que seja uma porcaria. A propósito, são necessárias 2 horas de sucata para encher 2 sacos enormes. E dificilmente serei a única a verificar tudo. Kate disse um pouco arrogante, e John se lembrou de que isso era verdade. Por alguma razão desconhecida, os outros garçons raramente ficavam para verificar as coisas depois do turno. E, de fato, era Kate quem fazia isso. John continuou como se ela não tivesse dito nada. Você faz isso todos os dias? E onde você consegue todos os restos? Deixe-me perguntar. Você tem porcos na varanda? Kate olhou para ele com um leve desgosto e deu de ombros. Seus olhos brilharam novamente e John percebeu que, independentemente do final da conversa, ele nunca mais conseguiria olhar para Kate. Assim como ela não tinha sido um anjo doce e jovem antes, mas uma garota adulta e séria que entendia cada ação sua, e ela agia conscientemente, e não criou a imagem de uma doce tolinha. John se apaixonou por seus lindos olhos azuis e sua imagem inocente. Ela era inteligente, trabalhadora e determinada. Não era uma porca. De repente, ela se tornou cáustica. E não na varanda, ela suspirou e se aproximou um pouco mais, acenando com a cabeça para a tela. Ligue-a novamente, enquanto o carro se afastava, e diminua um pouco a velocidade. De repente, John fez o que ela pediu. Ele diminuiu a velocidade do vídeo e, no momento em que o carro estava dando a volta para ir embora, ele fez um clique no quintal de Kate para parar o vídeo. Ali, você vê a placa do outro lado do carro. John ficou surpreso com as letras, que por algum motivo ele não havia notado antes. Ela deve ter sido feita em um fundo vermelho, porque no preto e branco, a filmagem levemente borrada se fundiu com o fundo. Mas se você se esforçasse bastante, conseguiria ver as palavras grandes. John olhou para dentro. Temos seu cachorro? Ele leu com incerteza. O que é isso? O nome do abrigo, explicou Kate com o mesmo leve descontentamento. Um abrigo para cães e gatos. Está em péssimo estado. Sobrevive de doações de pessoas que podem. Ela deu de ombros. Eu dou a eles os restos de comida que temos. Eles os processam e dão de comer aos animais.
Os cães e gatos precisam ser alimentados com proteína de boa qualidade, não com ração seca barata. As sobras não são as melhores, mas são melhores do que comida seca. Você é um voluntário? Perguntou John, olhando para a placa com interesse renovado. Um abrigo de animais, então? Sim, e o cara vem de lá também, esclareceu Kate. Eles fazem muitas campanhas para tentar encontrar um novo lar para os coitadinhos, e eles têm páginas nas mídias sociais. Você pode dar uma olhada nelas. Kate esperou pacientemente enquanto John digitava o nome Your Dog is with Us e dava uma olhada rápida na página. Mesmo as fotos bem encenadas não escondiam o fato de que o abrigo era realmente razoável, que o dinheiro era claramente escasso. Mas os voluntários na foto pareciam exatamente como Kate está agora, determinados e sorridentes. As pessoas que se aconchegavam com caudas fofas muito diferentes sorriam alegremente e apertavam os moradores do abrigo, que se agarravam aos seus salvadores com um apreço incomum por animais de estimação atrevidos. E esse amor mútuo foi sentido até mesmo na tela. Em algumas das fotos, John viu um rapaz que se parecia com o motorista do vídeo e a própria Kate. Ela, usando uma camiseta azul com o nome do abrigo, participava de ações e eventos e sempre tinha um sorriso feliz. John, admito que provavelmente deveria ter conversado com você sobre esse ponto. Peço desculpas por toda a situação, admitiu Kate, de certa forma, com um genuíno sentimento de culpa. Só não pensei no fato de eu ter pegado as sobras parecia um roubo de comida. Sim, parece bem bobo quando você conta a situação. John sorriu alegremente. E isso faz com que nós dois pareçamos bobos. Sim, nós fazemos. Kate sorriu e mexeu os polegares nervosamente. Então, John, posso continuar roubando alimentos e substituindo-os por equivalentes mais baratos? Ela perguntou. E de repente ela riu. John também riu, bagunçando o cabelo preto na nuca. Por alguma razão, depois que tudo foi esclarecido, foi como se uma pedra tivesse caído de sua alma. E continuando a agradar aos seus superprocuradores fofos, Kate riu disso também, e embora não o lembrasse mais de um anjo, de repente, ela se tornou ainda mais bonita aos olhos dele. John sorriu para ela. Ainda assim, ele continuou a observar Kate, entregando sacolas a outro voluntário. Ela permaneceu no local depois de seu turno, recolhendo as sobras e verificando a qualidade da limpeza antes de sair, subitamente inspirada por suas ações. John estudou o site desse abrigo. Eles geralmente recebiam pequenas doações, mas como o abrigo não tinha um patrocinador importante, o dinheiro era escasso. Então, o abrigo estava claramente lutando para sobreviver. John estudou as fotos dos animais de estimação. Havia gatos, cachorros, animais abandonados que haviam sido acolhidos e animais que haviam sido sacrificados após um acidente. John leu e ficou horrorizado. Eles queriam abatê-los porque o gato não dormia à noite, porque o bulldog cheirava alto. Muitas vezes, os animais eram entregues por causa de alergias repentinas nas crianças ou em outros membros da família. Alguns animais foram resgatados da rua. Por exemplo, uma mãe de muitos filhos teve seu gato e seus filhotes retirados de um duto de aquecimento. Ah, sim, os humanos são um horror, murmurou John. Tratar os animais dessa maneira? De repente, ele mesmo se lembrou de como havia desejado ter um animal de estimação durante toda a infância e até mesmo na adolescência. John era o único filho de sua família, e todos os seus amigos tinham irmãos, irmãs ou animais de estimação. Por alguma razão, os pais de John não concordavam com nenhum dos dois. Por favor, por favor, por favor, implorou o pequeno John. Se eu não tiver um irmão ou irmã, posso pelo menos ter um gatinho? Ou um filhote de cachorro? Tenho que cuidar dele. Sua mãe suspirou cansada.
Ela, não apenas uma mulher trabalhadora, mas também dona de casa, provavelmente não queria pensar que voltaria para casa e cuidaria de um filhote de cachorro ou de um gatinho. Seu marido e seu filho eram suficientes para ela. Eu mesmo cuidarei dele, jurou Joãozinho. Mas nem naquele momento, nem depois, ele foi ouvido. E ele nunca recebeu o filhote de cachorro e o gatinho. Ele até correu um grande risco e foi ao banco. Com uma coragem desesperada, sem temer nada, Joãozinho levou para casa um filhote de cachorro abandonado. Ele o encontrou em um beco durante uma forte chuva. Pequeno, trêmulo, cheio das mais nobres intenções, levou o pequeno companheiro com ele. Ele ainda se lembrava de como o tirou de debaixo do casaco, de como aquele caroço era quentinho, de como ele girava sua cabeça fofa, choramingava, balançava seu rabo engraçado. O filhote era tão encantador que seus pais quase decidiram ficar com ele. Mas no último momento, o pai o proibiu. Com a maior delicadeza possível, ele explicou ao filho que eles não teriam a oportunidade e a força necessárias para criar um cachorro, que era uma grande despesa. Para John, esse foi, como podemos dizer agora, o primeiro trauma psicológico. Ele rugiu quando levou o filhote para o abrigo, e o filhote lambeu suas mãos e não falou com seus pais por quase uma semana. Ele nunca aceitou o motivo pelo qual não teve permissão para ficar com o filhote. Será que ele era realmente uma criança tão irresponsável? Quando criança, ele quase morria de raiva de seus pais por isso, mas à medida que crescia, começou a entendê-los um pouco melhor. Desde que passou a viver sozinho, seu desejo de ter um animal de estimação diminuiu e diminuiu, e depois voltou com vigor renovado. Ele o desejou com força especial após o primeiro divórcio, quando de repente percebeu o quanto era silencioso e solitário ao seu redor, e quis diluir esse silêncio com alguma coisa. Ele quase decidiu fazer isso. Mas então, uma segunda esposa apareceu em sua vida e algo não deu certo. Agora, ele decidiu não se casar e viveu sua vida com seu trabalho. Talvez seja a hora de realizar um sonho antigo de ter um filhotinho, esperar em casa para passear com ele, criá-lo e treiná-lo. É melhor então, é claro, comprar um cachorro, um filhote e treiná-lo. O pensamento estava tão firmemente alojado em sua cabeça que John decidiu concretizá-lo. Ele encontrou Kate no trabalho novamente e pediu que ela fosse até lá. Quase imediatamente, ele se repreendeu mentalmente por essa ordem. Mas o tom não era para repreendê-la, mas apenas para conversar com ela. Mas, inesperadamente, Kate chegou depois de seu turno com um largo sorriso. Os garfos e as colheres estão faltando. Havia um boato no registro de que alguém estava bebendo vinho secretamente. John assentiu seriamente, apoiando o jogo dela. Kate deu uma risadinha. Merda. Admito que o vinho tinto é bom para o sistema nervoso dos voluntários. E eles são uma espécie de hóspedes do abrigo também. Ela se recostou na cadeira e ajeitou a saia. Então, o que é desta vez, John? John notou mais uma vez como ela era bonita. Ela sempre usava saias e se vestia como uma fada com elas. Hoje, ela estava usando um vestido claro, cor de vinho escuro, com uma saia bufante logo abaixo dos joelhos. Ele a examinou, quase sem ser solicitado, e Kate semicerrou os olhos, como se achasse que o olhar dele fosse um desafio. De fato, John também não sabia disso. Kate queria se ressentir de uma avaliação tão evidente, mas gostava dos olhos azuis gentis dele, que riam, mas não zombavam. E mais do que isso, ela gostava do que estava acontecendo entre eles ultimamente. Por isso, decidiu não estragar a atmosfera geralmente agradável entre ela e o homem que a havia intrigado desde o primeiro encontro. Mas ela preferia morder a língua a ser a primeira a admitir sua simpatia pelo chefe. Você realmente me inspirou.
admitiu John honestamente. Kate arqueou uma sobrancelha em sinal de interrogação. Quero visitar seu orfanato, para ver o que está acontecendo. Enviei pequenas quantias, mas acho que posso conseguir algo. Isso me fez lembrar de um sonho antigo de ter um rabo de cavalo. Kate lhe deu uma olhada cuidadosa antes de responder. Era como se ela estivesse calculando o quanto ele era digno de acolher um bebê peludo do abrigo, o quanto ele estava disposto a cuidar dele, o quanto John era um homem bondoso, o quanto ele amava os animais, ou mais precisamente, quão bondosas eram as mãos bondosas às quais os animais de estimação geralmente eram entregues. Depois de pensar um pouco, ela finalmente assentiu. Você quer ir pessoalmente? E eu preciso verificar o endereço para você ou aconselhá-lo sobre o que levar. Eu não me importaria de acompanhá-la. John a interrompeu. Podemos ir e fazer um mini tour juntos, disse ele, sorrindo levemente. E Kate sentiu seus olhos olhando para ele. E lentamente assentiu novamente. Está bem. Geralmente vou lá à tarde nos fins de semana e saio bem tarde. Você pode me pegar em casa, se for conveniente para você. Ela disse, e pegando um pequeno post-it branco da mesa dele, escreveu o endereço, o horário e o número do telefone dela. Se não for muito incômodo, é melhor não comprar ração seca. É preferível comprar úmida ou enlatada. O ideal é cozinhar algo você mesmo. Carne e vísceras. Não se esqueça de fervê-los. Os gatos são frequentemente infectados com salmonela se comerem carne crua. Se for peixe, ele deve estar sem espinhas, especialmente as pequenas. Produtos lácteos azedos, kefir, creme azedo, iogurte não doce, queijo cottage, queijo sem temperos, mingau e cereais, aveia cozida, arroz, trigo sarraceno, painço. Ela sorriu de repente e nossas sobras são mais adequadas para cães. Vou enviar outro pacote na sexta-feira, então preciso pensar mais sobre os gatinhos. Farei o meu melhor, chefe, disse John com seriedade. E Kate riu. Bem pensado, John, ela disse com aprovação ao sair da sala. Aparentemente, cuidar de animais era um caminho seguro para sua simpatia e favor. E então, foi para o coração. Pensamentos tão estranhos vêm à minha cabeça, pensou John. Estou tentando. Então vou buscá-lo no sábado. Kate acenou com a cabeça. E foi isso. Nos 2 dias seguintes, houve uma inquietação estranha e estimulante. Uma sensação cansativa de suspense, de expectativa. Ele estava, é claro, agora ardendo com a ideia do abrigo, mas de repente, também queria conhecer Kate. Com essa, talvez ele devesse ter sido mais cuidadoso. Por outro lado, talvez... Qual era o problema? Ele ainda não era um velho ancião. E Kate, ela é boa. Boa. No melhor sentido da palavra. Ela é boa. E é linda. Muito mais admiráveis eram suas outras qualidades pessoais, subitamente reveladas a ele depois de toda a situação do roubo. Surpreendentemente, por mais determinada e orgulhosa que ela fosse, ele gostava ainda mais dela. O principal, é claro, era não se enterrar demais nesses sentimentos ainda, porque 3 divórcios já era muito, e John não iria se casar novamente. Mas ele ainda tinha os ingredientes da velha educação clássica. Talvez um pouco antiquado, se ele não quisesse se casar e assumir responsabilidades, por que entrar em qualquer tipo de relacionamento sério? Vamos lá. John se encorajou mentalmente. Você está enlouquecendo com suas mudanças? Não vai se casar de jeito nenhum? Então você está procurando motivos para conhecer uma garota de quem gosta, enquanto se convence da mesma coisa. Mas você é um canalha, John. No sábado, cheguei à casa de Kate um pouco antes do horário combinado. Não era o melhor bairro, na opinião de John. Mas, aparentemente, era a única acomodação econômica que ela tinha. Ele saiu do carro para tomar um pouco de ar fresco e, alguns minutos depois, a porta da garagem se abriu de forma estranha. Kate estava saindo da entrada da garagem,
arrastando malas pesadas. John deu com a língua nos dentes e imediatamente correu para ajudá-la. Você deveria ter me avisado. Eu a teria ajudado a descer, disse ele, em vez de cumprimentá-la. E Kate sorriu um pouco. Você tem essa opção? Havia mais 3 malas perto do elevador. Ela não havia colocado um vestido para a viagem até o abrigo. É claro. Então, parecia uma jovem hooligan, com jeans curtos e rasgados e uma camiseta preta de cor sólida. Seus cabelos ruivos estavam presos em um rabo de cavalo alto e apertado, e ela parecia uma garota normal. Não tinha nem 20 anos, mas 16. Ela havia recolhido sabão em pó, alguns mantimentos, colchas, cobertores e algumas outras pequenas coisas, como brinquedos para os animais. John carregou tudo o mais gentilmente que pôde no porta-malas. Ele não queria ofender Kate por ser frio com todas essas coisas importantes. Kate esperou que ele terminasse. Aparentemente, estava esperando a permissão para entrar no carro e as instruções para onde ir. John acenou com a cabeça para o banco do passageiro na frente. Sente-se ali no banco de trás, convidadas para suas bar girls. Assim a frente ficará confortável. Obrigado, John. Fora do trabalho, você pode me chamar apenas de John, disse ele, pegando o volante. Kate olhou para ele com olhos azuis claros e atentos e assentiu. John, ela repetiu, como se estivesse experimentando. Deu o endereço certo. Ele o digitou no navegador e o carro arrancou. Por um tempo, eles dirigiram em silêncio ao som de várias músicas bobas e pop. O abrigo ficava fora da cidade. Levaria 1h30 para chegar lá. Isso se não houvesse trânsito. Mas aparentemente, em um dia de fim de semana, na hora do almoço, todos já estavam em algum lugar para passar o fim de semana ou não estavam indo a lugar algum. E as estradas estavam quase vazias. Kate estava olhando pela janela, cantarolando ao som de uma música. John olhou para a estrada e ficou imaginando o que poderia perguntar à sua companheira até encontrar um assunto adequado. Kate, ele chamou suavemente. Você tem um animal de estimação em casa? Sim, eu mesmo peguei um em um abrigo. Caso contrário, ela sorriu para o lado errado. Um cachorro velho. Eles queriam abatê-lo por causa da idade, embora não houvesse nenhuma regulamentação. Nosso abrigo a acolheu. Kate cerrou os dentes de irritação e seus olhos azuis brilharam com raiva genuína. Gente, é um horror, é claro, e um gato valentão, mas ele foi trazido para nós. Alguém era alérgico. Talvez estivessem mentindo. Eles costumam mentir. Eles mentem muito sobre isso, só para esconder o fato de que acolheram o animal e brincaram com ele. Kate balançou a cabeça com tristeza genuína e, de repente, cantarolou. Mas não se preocupe, eu mesma os alimento. Não roubo do restaurante. Oh, meu Deus! John revirou os olhos, mas não conseguiu conter o sorriso. Você vai me lembrar disso para o resto da minha vida? Enquanto eu estiver trabalhando para você, com certeza vou. Kate jurou. E os dois riram. Como alguém poderia pensar que eu era uma ladra? Kate balançou a cabeça. Não consigo colocar isso em minha cabeça. Eu tinha outra senhora idosa, trabalhando como faxineira antes de nossa avó. Você sabe? Olhando para ela, você percebe o significado da frase "o dente de leão de Deus". Você nunca pensaria que ela faria uma pegadinha. E então, descobriu-se que os óculos que desapareceram misteriosamente, ela tirou e deu para a loja de comissões. Toda a equipe ficou atônita. Foi depois desse incidente que coloquei as câmeras. E há muitos roubos em geral, por isso estou acostumado a não confiar em pessoas de aparência angelical. Kate olhou para ele com um olhar duro e familiar, e John não percebeu o que havia dito dessa vez. Quando Kate repetiu "aparência angelical", vou considerar isso como um elogio. Por favor, como se você não soubesse disso, disse John. Kate
estava satisfeita, sorrindo. Ele finalmente exalou, balançou a cabeça. Mas eu não tinha ideia de que se podia lucrar com comida. Substituir alimentos caros por outros mais baratos, com a diferença entre os dois sendo embolsada por funcionários inescrupulosos. Começou John calmamente. Não que esse fosse um assunto sobre o qual ele quisesse falar, mas era melhor assim do que em silêncio. Funcionários vendendo comida sob o disfarce de comida de restaurante. Um funcionário usa seu próprio dinheiro para comprar produtos idênticos aos vendidos na loja e simplesmente os substitui ao vendê-los para os clientes, criando uma escassez artificial de produtos e dando-os como desconto para um evento, escondendo do proprietário do restaurante parte do dinheiro recebido na conta. Recebimento, pela equipe do restaurante, de remuneração indevida de fornecedores por encomendar produtos de determinada marca. Uso múltiplo do mesmo cheque, o que permite, de fato, vender produtos sem passar pelo sistema de contabilidade. Isso, como diz o ditado, seria uma ilusão. John balançou a cabeça amargamente, depois deu uma risadinha. Dizer a uma senhora tão suspeita como ganhar dinheiro. Então é isso. E apenas alguns minutos atrás, eu era uma senhora bonita e de aparência angelical. Kate fez uma careta para ele e balançou a cabeça novamente. Sou contra o roubo, não se preocupe. Eu realmente não pensei sobre os mantimentos. Pensei em restos e sobras. Quem os está contando? Sinto muito pela situação. Não queria acusá-lo, mas não sei mais o que fazer. Sim, eu entendo. Kate assentiu com seriedade. Se você sente pena de todos e acredita em todos. Não dá para fazer um negócio, mas é uma ótima piada. Agora que estamos nos tornando amigos. Ela riu novamente. E John exalou cansaço. Era como se Kate o estivesse torturando, mas ele não conseguiu se conter e sorriu também. Como as coisas funcionavam com ela? Simples e natural, ela não era um anjo. Dificilmente os anjos têm hastes de ferro por dentro, mas sim calorosa, ensolarada, sorridente. Ela entrava em uma sala e era como se, ao seu redor, em meio a um inverno rigoroso, a primavera estivesse chegando. Uma primavera quente e suave que dissipava a geada que reinava ao redor deles. John não conseguia parar de pensar nisso durante todo o caminho até o abrigo. O abrigo estava localizado em um lugar bastante pitoresco, próximo a um pequeno riacho. Aparentemente, graças às árvores e ao corpo de água próximo, o cheiro do abrigo não era tão forte. John se preparou para o fedor insuportável. Eles pararam em uma espécie de estacionamento e Kate saiu do carro rapidamente, esticando-se como um gatinho. Pegue as sacolas de comida e eu pegarei as mais pesadas. John lançou à garota um olhar brincalhão e severo. E não se atreva a me enganar, Kate. Da próxima vez, terei de pesar toda a nossa bagagem. Não vou carregar pesos quando tenho um homem comigo. Kate bufou. Mas as maçãs do rosto dela ficaram inflamadas da maneira mais bonita. Haverá uma próxima vez? Ela quase perguntou em voz alta. Você quer vir aqui comigo de novo? Mas ela sabia que se envergonharia ainda mais com essa pergunta. Por isso, ficou em silêncio. Eles foram recebidos no abrigo. John reconheceu vagamente o rapaz que tinha ido buscar as compras de Kate. Quando viu os visitantes, o jovem caminhou rapidamente em direção a eles. Olá! Sorrindo amplamente, ele disse em voz alta. Sejam bem-vindos. Sempre damos boas-vindas a caras novas, especialmente quando elas nos trazem guloseimas. Nós? Kate riu. Deixe algo para os gatos e cachorros, pelo menos não vamos comê-los. Não vamos sair hoje à noite. O jovem sorriu, balançou a cabeça e interceptou 2 sacolas de John e, com a mão livre, estendeu-as para o homem. Mike, voluntário. John é apenas um convidado. O homem riu, apertando a mão estendida.
Mike rapidamente interceptou o resto dos pacotes deles. Enquanto Kate fazia o tour, o abrigo era uma grande área que se assemelhava a um estábulo, mas em vez de baias, havia pequenos recintos. Aparentemente, havia alguns tipos de galpões, mais parecidos com celeiros com aquecimento por fogão, grandes o suficiente para um animal ficar em pé. O piso era de tábuas escuras. Havia um grande telhado sobre toda essa área de convivência, e muitos dos recintos tinham portas de tamanho médio para os animais entrarem e saírem. O dia estava ensolarado e alguns dos gatos estavam tomando sol nos telhados de seus quartos. Alguns estavam passeando preguiçosamente pelo terreno do Living Hotel. Outros estavam dormindo na sombra. Todos os animais estavam bem tratados, limpos, obviamente bem alimentados e satisfeitos com suas vidas. As tigelas nos recintos estavam limpas, com comida e água. O proprietário do abrigo havia comprado o terreno para construir uma pequena casa, disse Kate. Eles conheceram outros voluntários e cumprimentaram todos eles enquanto passeavam pelo abrigo. Mas um dia, ela pegou um cachorro descartado na rua, depois outro, e em seguida, 2 gatos. Então, ela decidiu que não precisava de um apartamento e de uma casa e construiu um abrigo em vez de uma dacha. Ela não recolhia animais descartados repetidas vezes. Então, um empresário a ajudou a melhorar as condições de vida dos gatos fofos gratuitamente. Parece que esse empresário ajudou a construir várias gaiolas na zona industrial. Foi assim que surgiu o abrigo. O abrigo existia apenas com os fundos dessa mulher e com as doações de voluntários. Ela e sua filha eram as únicas funcionárias. Às vezes, voluntários vinham para ajudar a limpar os recintos, consertá-los e prestar qualquer outra ajuda possível. Então, nosso instituto se organizou para ajudá-la. Foi assim que eu e alguns de meus colegas estudantes chegamos aqui. Alguns deles foram embora e nós ficamos sozinhos. Mantemos páginas em redes sociais. Às vezes, organizamos eventos e exposições em conjunto com algumas clínicas veterinárias e instituições de ensino. Sobrevivemos de doações. Ainda bem que não temos que pagar aluguel. Um pouco ao lado das gaiolas, havia uma pequena casa para os voluntários, onde eles guardavam seus pertences e várias ferramentas de trabalho. E se os cães e gatos viviam aqui como se estivessem sob o controle de Cristo, era muito mais difícil para as pessoas. O quadro era, para ser franco, desolador. Os voluntários estavam lutando para se manter, os fundos eram escassos. Os novos voluntários compartilhavam e se fortaleciam com tudo o que conseguiam encontrar. Mas os cães e gatos eram tratados e alimentados, mesmo sem pagar aluguel. As somas a serem coletadas eram grandes: tratamentos, vacinas, esterilizações, eletricidade, lenha, fraldas e muito mais. O novo hóspede saiu para cumprimentar a proprietária, que sorriu cansada para ele. Boa tarde. Ela acenou com a cabeça. John, obrigada por sua contribuição. Eu o recebi. Posso lhe dizer para onde foi seu dinheiro. Não precisa. Eu acredito em você. John assentiu. Sorrindo levemente, Kate olhou para ele com atenção. Você já fez uma contribuição. E uma contribuição muito boa. A proprietária falou com entusiasmo. Foi uma grande ajuda. Obrigada mais uma vez, e obrigada por deixar Kate pegar as sobras. Isso realmente nos ajuda. A carne está cara no momento. Farei outra doação com certeza. E a Kate está livre para continuar alimentando seus convidados. Quando todas as perguntas foram esclarecidas, John olhou para Kate e ela sorriu. John olhou para trás, para os cercados de pintacilgos pequenos e adultos. Talvez seja a hora de eu ter o meu próprio para realizar um sonho de infância. Oh, isso seria maravilhoso. Kate sorriu. Os sonhos das crianças são sempre bons e podemos realizá-los juntos. No final,
John conseguiu um cão pastor adulto chamado Emperor. Ele não tinha um olho e mancava levemente da pata dianteira. John não entendia muito de cães, mas Emperor era claramente um cão de raça pura. John ficou surpreso quando Kate lhe disse que seus antigos donos o haviam trazido de muito longe e o haviam deixado na floresta. O cão havia caído em uma armadilha e os caçadores já o haviam entregado ao abrigo e até pagaram pessoalmente por um veterinário. Sua pata foi milagrosamente salva, mas agora esse cão estava condenado a mancar pelo resto da vida. Pelo menos ele viverá, disse Kate, cruzando os braços sobre o peito, e havia muita raiva em sua voz. John, vestindo suas roupas velhas de propósito, sentou-se no chão quente sem emoção e se encontrou com o imperador. O cachorro cheirou suas mãos e, apesar de não ter encontrado nada saboroso, também se sentou ao lado dele, olhando para John, também estudando, como o homem, para ele. Se um menino pode ter um cachorro, por que um cachorro não pode ter um menino? Aparentemente, o imperador era um daqueles cães que você não escolhe. Eles escolhem você. Nunca entendi pessoas assim. Mas você não quer mais cuidar do cachorro. Estou farto dele. Cansado dele. Nós o levamos para uma instituição especial. Por que jogá-lo na rua? Temos cães e gatos grandes por causa dessa atitude, porque eles não podem se defender sozinhos. Eles não estão acostumados com a vida nas ruas. O Emperor poderia ter perdido uma pata. Kate disse. Você sabe o nome de todos os seus animais de estimação? Perguntou John. Com um leve sorriso, Kate acenou com a cabeça para o pescoço do cachorro. John percebeu tardiamente que ele estava usando uma coleira fina e barata, com uma etiqueta que dizia o nome do cachorro em letras grandes. Sim, desculpe-me por não ter visto isso. John estendeu a mão e Emperor a cheirou e se deixou acariciar entre as orelhas. A expressão em seu focinho não mudou. Sua cauda começou a deslizar rapidamente pelo chão, levantando um pouco de serragem no ar. John riu. Ele é uma beleza. Eu deveria tê-lo batizado com o nome do ator, mas não pensei que cães com pedigree também fossem jogados fora. É um cão pastor. Parece um kelpie australiano. E cães com pedigree e pequenos cães ornamentais são jogados fora. Eles são jogados fora com a mesma frequência que os cães grandes e simples, mas eles são rapidamente capturados pelos olhos de pessoas que se importam. Eles são recolhidos e procurados por antigos ou novos donos. Se não forem encontrados, vão para um abrigo. O Emperor era de fato um belo cão. Ele tinha uma pelagem reta, rígida e bem ajustada, de cor preta, corpo forte e musculoso. A forma e os contornos de seu focinho criavam uma expressão um pouco raposa, que era suavizada por seus olhos amendoados. O Emperor tinha um crânio ligeiramente arredondado entre as orelhas largas, grandes, eretas e pontudas. Os olhos marrons se harmonizavam com a cor da pelagem e expressavam inteligência e diligência. Era um cão alto e forte. Olhando para eles, Kate deu uma risadinha. Vocês dois são até um pouco parecidos. Não vou nem discutir. John deu uma risadinha. De fato, sinto uma semelhança entre mim e o imperador. Quando ele se contorceu para ficar confortável, o cão colocou uma pata em seu joelho, como se tivesse medo de que seu novo amigo fosse embora. E quando John se levantou para falar sobre os detalhes da adoção com sua dona, o imperador se levantou e o seguiu. Quando o Emperor entrou no carro de John naquela mesma noite, ele sorriu, e não parecia nem um pouco um sorriso. O imperador estava alegremente esparramado no banco de trás, com seu corpo poderoso levemente em uma fileira de prazer e sua boca aberta, ligeiramente entreaberta. Dito isso, o animal não mostrou os dentes. Kate declarou com autoridade que esse cachorro estava completamente feliz, e John
estava inclinado a acreditar nela. Assim, talvez tenha começado o período mais interessante da vida de John. Ele se dava ainda melhor com o cão do que com as esposas, porque Emperor parecia ser seu irmão gêmeo apenas no corpo de um cão. Ele não era turbulento, nem indisciplinado, pelo contrário, era disciplinado e inteligente. Ele era tão bem comportado que John até começou a levá-lo para o trabalho para que o cão não ficasse entediado sozinho. Emperor sempre ficava quieto perto da mesa do dono, só às vezes dando tchauzinho para a rua. Logo, o cão inteligente se tornou o favorito de todos. Deveríamos mudar urgentemente o nome de nosso estabelecimento para Emperor e fazer desse belo cão o rosto do restaurante, disse o gerente, que de repente se revelou um ávido por cães. Ele olhou para o Emperor, quase lambendo os lábios. Onde você conseguiu esse milagre? Alguns dias depois, o gerente tinha seu próprio rosto do estabelecimento, ou melhor, seu focinho. A própria Kate estava sorrindo de felicidade quando soube do fato. E em uma caminhada noturna, ela agradeceu a John várias vezes, embora ele estivesse satisfeito com os elogios de uma garota querida para ele, apenas acenou embaraçadamente para os ditirambos em sua direção. Agora, ele e Kate se cruzavam com frequência fora do trabalho, às vezes pela manhã e quase sempre à noite, passeando com seus animais de estimação. Kate tinha um cão absolutamente adorável, como um Spitz, mas Kate admitiu claramente que não era um Spitz. Era uma bola de pelo vermelho puro, de tamanho pequeno, compacto e de constituição harmoniosa, com uma pelagem longa e eriçada que se movia como se estivesse pulando. Ao ver o imperador, o cão chamado Sirnik pulou um pouco ao redor dele, familiarizando-se com ele, e depois puxou sua dona pela rota, aparentemente habitual para ele. Sabe, você não só é parecido com ele, como também tem o mesmo nome, disse Kate uma noite durante uma caminhada. John sorriu indulgentemente com o comentário dela. É mesmo? Sim, ela piscou. O imperador e um dos principais comparsas do imperador, chefe do terceiro ramo de sua própria chancelaria, Kate riu. Esse é realmente o seu sobrenome? Meu bisavô sofreu uma concussão durante a Segunda Guerra Mundial e perdeu a memória, contou John. Não havia esperança de recuperação. Então, ele mandou fazer seus documentos. Vou lhe contar mais. Ele se autodenominou homônimo do comparsa do imperador, depois sua esposa e filho. Meu avô o encontrou, mas decidiu manter o nome em memória do heroísmo de seu avô. Maravilhosa coincidência? Kate assentiu. Eles caminharam juntos, e aos poucos, John começou a cortejá-la. Ele logo percebeu que a linguagem do amor para Kate eram as ações. Então, começou com pequenas coisas. Buscou-a no trabalho, ainda não conseguia resistir a pequenos presentes, levou-a de carro a negócios. Até mesmo uma vez, ele teve que ir com a gata dela, Cherry, assim chamada, por causa de uma mancha vermelha brilhante em sua testa. Ao veterinário porque Kate tinha ido trabalhar no banquete para receber um pagamento extra. John passou a conhecê-la melhor. Descobriu que Kate estava estudando para ser veterinária. Na verdade, isso não era tão surpreendente, considerando tudo o que estava acontecendo, que ela adorava fazer caminhadas, que adorava sorvete e muitos outros pequenos detalhes que compunham sua personalidade. De alguma forma, surpreendentemente, todos esses detalhes agradaram a John. Mas foi Kate, em particular, que conquistou seu coração. O fato de John ter continuado a ajudar o orfanato não foi tanto por causa dela, mas o próprio John pegou a ideia. A ação nobre e a decisão da proprietária do abrigo, de sua filha e dos voluntários o inspiraram, e John quis se envolver em uma causa tão boa. Ele fez várias doações grandes, o que quase o tornou um santo no orfanato. Kate sorriu indulgente com o constrangimento dele, e ele sempre ajudava nas tarefas diárias.
Sempre havia algo a fazer no abrigo para ajudar os veterinários a lavar as tigelas, limpar algo para consertar, ajustar, lavar. A proprietária, evidentemente uma mulher de uma família patriarcal, a princípio ficava constrangida e se oferecia para ajudar no que ela achava que eram tarefas puramente femininas e oferecia trabalhos mais masculinos. Mas John não se intimidou com nenhum dos dois, especialmente quando ele podia conversar mais com Kate durante o monótono trabalho feminino. Kate parecia reconhecer seu interesse, que John não escondia, e o aceitava de forma muito favorável. Ela se permitia ser cortejada, mostrar sinais de atenção, é claro, em horários estritamente fora do expediente, e a todas as tentativas de se aproximar dele, ela respondia com consentimento não verbal. E toda vez que John aparecia ao seu lado para ajudá-la a lavar ou enxugar alguma coisa, seus olhos brilhavam com um brilho estranho. "Você era casado?" ela perguntou uma vez durante uma conversa. John sempre conversava com ela para entendê-la, para saber sobre sua vida pessoal, e não se surpreendia que ela quisesse saber mais sobre ele. "Mas esse era um assunto delicado", murmurou John. "Não quero deixá-la empolgada com isso, mas já consegui 3 vezes." "Oh", disse Kate. Mas ela não parecia particularmente surpresa com isso. Provavelmente, pelo menos no nível dos rumores, já havia informações sobre o que estava acontecendo na vida privada de um homem não tão velho e solitário. O que estava acontecendo? "Você não é uma pessoa ruim. Você teve um empate a 3, ou você é um completo mulherengo. Eu prefiro a palavra colorida Casanova ou amante de heróis." John tentou fazer uma piada, mas a piada ficou sem graça e ele não conseguiu nem mesmo torná-la mais divertida, exalando cansaço. "Minha primeira esposa e eu nos conhecemos na faculdade. Primeiro amor, perdemos a cabeça. Não há como se casar com jovens tolos apaixonados." John cantarolou, mas de uma forma calorosa e nostálgica. Aparentemente, ele tinha lembranças excepcionalmente boas daquele relacionamento. "Vivemos por alguns anos, e quando descobrimos que não conseguíamos nos dar bem, por mais que tentássemos, nos divorciamos discretamente até que ela foi para outro país e seu segundo marido era até amigo." Ele ficou em silêncio por mais um tempo e depois continuou. Kate também ficou em silêncio, ouvindo atentamente. Depois, "Não sei por que ele se casou com outra mulher. Talvez, em algum momento, eu tenha me sentido solitário e quisesse preencher o vazio." "Vocês também terminaram como amigos?" "Não." John balançou a cabeça. "Ela era filha de um pai rico. Na verdade, ela tomou o restaurante de mim. Na verdade, o restaurante que eu havia transformado em algo decente. Em nosso acordo pré-nupcial, foi estipulado que a parte traidora pagaria uma indenização moral. O pai dela fez isso para que eu não machucasse a filha dele, mas ele não levou em conta que a filha dele também era humana. Ela se apaixonou por outra pessoa, tentou manter a ilusão de um casamento feliz por um tempo, mas decidiu não se torturar e traiu. Como ela disse mais tarde, para ver se ela e seu amante se encaixavam ou não." "E eles se encaixavam?" Kate perguntou hesitante, aparentemente sem saber o que poderia dizer e o que poderia perguntar. Mas John, de repente, achou mais fácil dizer a ela do que a qualquer outra pessoa. "Não se preocupe." Ele achava que ela entenderia, e mesmo que não entendesse, não a julgaria. Sua natureza compassiva a impedia de julgar qualquer pessoa. "Não tenho a menor ideia. Divorciados antes de ficarem juntos ou não? Essa lanchonete foi uma boa adição. E eu meio que entrei nela." "O que você fazia antes disso?" "Eu era economista, trabalhei em um banco, depois fui contador e depois abri a lanchonete. E em algum momento, minha terceira esposa apareceu." John riu de repente
e balançou a cabeça. Eu realmente não sabia como havia me casado com ela. Ela era mais velha do que eu, e acho que fui a última carruagem para ela. Ela tentou me colocar no caminho certo e me ensinar a ter uma vida ativa. Sou contador. Eu só ficava sentado no restaurante. De qualquer forma, depois de se casar comigo, ela mesma se divorciou de mim. É engraçado. Que pena, disse Kate de repente. O que há de tão ruim no divórcio? John sorriu e balançou a cabeça. Ele guardou a tigela já limpa e descobriu que ele e Kate haviam lavado tudo de novo durante a conversa. Ele entregou a ela um pacote de lenços umedecidos para limpar suas mãos e depois pegou um para si. Não, disse Kate. O que há de tão infeliz em sua vida amorosa? Quero dizer, você é tão bom. Kate estava nitidamente envergonhada, mas não desviou o olhar. Olhando diretamente para John, seus olhos azuis brilhavam com uma luz suave e gentil, receptiva, compreensiva, justa, generosa. Sim, Yvonne é um homem bom e bonito. Ela segurou a bochecha com a mão e olhou de soslaio. E por que você é tão bonito? Ela passou a palma da mão na bochecha dele. John reagiu imediatamente a essa carícia simples, virou ligeiramente a cabeça e tocou a base da palma delicada dela com os lábios. Mesmo assim, John riu. Por que você é tão bonita? Para que, por trás de sua aparência bonita e angelical, ninguém possa ver o disfarce de um ladrão insidioso? Lá vem ela de novo. Os dois riram juntos. Não é justo dizer que não tenho sorte no amor. É mesmo? Eu conheci você. Kate o encarou em silêncio por alguns segundos, depois se inclinou e o beijou. John se sentiu quase criminosamente constrangido nos primeiros momentos. Na verdade, ele era o homem aqui e deveria ter beijado primeiro. Mas o descontentamento desapareceu rapidamente. Seus lábios eram firmes e gentis ao mesmo tempo. Eram carinhosamente sedutores, oferecendo muito mais. Kate respondeu e abriu os lábios avidamente. Depois disso, o relacionamento deles começou a se desenvolver rapidamente. Os encontros se tornaram mais longos e românticos, mais frequentes. Logo eles adquiriram um caráter muito mais saboroso, e Kate começou a passar alguns dias e noites na casa dele. Entretanto, a primeira dessas noites acabou sendo bastante engraçada, pois, depois de algumas horas de sono, Kate o acordou e pediu que ele a levasse para casa. John, em seu sono, sem entender nada, ficou preocupado com a possibilidade de ter feito algo errado. Mas Kate, em pânico, explicou a ele que tinha duas criaturas pequenas em casa e que esses dois pedaços fofos, apesar do tamanho pequeno, poderiam despedaçar todo o seu apartamento. Depois dessa explicação, Kate esperou que John desse risada, mas ela chegou em casa. Arrumem seu zoológico e vamos voltar. John bocejou quando ele e Kate tiveram certeza de que Cheesecake e Cherry estavam bem. Vamos dar um passeio juntos amanhã de manhã. Um mês depois, eles se mudaram com tudo. A princípio, Kate ficou constrangida com esse rápido desenvolvimento. Mas John tinha sua própria opinião sobre a rapidez, então, com muita delicadeza, persuadiu sua amada a ir morar com ele. No trabalho, o romance deles foi recebido com bons olhos, e o gerente até brincou algumas vezes dizendo que, se eles se casassem, você poderia contar aos seus filhos e netos que essa nova célula da sociedade foi criada por cães e gatos. Kate, desesperadamente constrangida com essas piadas. John colocou o braço em volta dos ombros dela e a tranquilizou, mas na piada seguinte, de repente, ele pensou muito. Sabe, ele tem razão em alguma coisa, disse ele pensativo enquanto ele e Kate passeavam com seus animais de estimação. Até mesmo Cherry, que gostava de fazer muitas travessuras em casa, empoleirou-se silenciosamente nos ombros de John, como o manto de um escriba, e olhou para o Cheeseman em fuga e para o imperador em movimento.
Foram os animais de estimação que nos uniram. Kate sorriu, corando encantadoramente. Mas tenho de admitir que, se você não estivesse levando os restos de comida para o abrigo, eu talvez não tivesse ousado me aproximar de você, apesar de estar interessado em você há muito tempo. Temos que fazer algo pelos animais, pelo abrigo. É claro que devemos agradecer ao abrigo. Kate assentiu. E então, seus olhos se iluminaram. Espere, você disse. Você já estava interessado há muito tempo? Mas a ideia de fazer algum tipo de evento para o abrigo já havia se incendiado e nunca diminuiu. De repente, ele se lembrou de que, ao se interessar por Emperor, o gerente também se interessou e que alguns visitantes se perguntaram onde ele havia encontrado um cão tão bem educado e educado. John invariavelmente dava os contatos, mas ficou sabendo que, digamos, 10 pessoas que perguntavam, metade delas tinha conseguido chegar ao abrigo. Isso não é muito. Eles tinham que pensar em alguma coisa, organizar um encontro ou algo assim. A academia próxima a eles era considerada particularmente de elite, portanto, os clientes do restaurante estavam longe de ser pobres. Então, talvez eles devessem organizar uma exposição, por exemplo. Ambas gostaram da ideia. Quando ele a expressou, os voluntários também aprovaram a ideia. É claro que só foi necessário conceituar o evento. O maior número de pessoas compareceu à noite, quando as pessoas foram treinar depois do trabalho, e durante o almoço, quando todos tinham uma folga. O tempo não estava muito quente até o momento e seria possível manter os animais de estimação em pequenas gaiolas na varanda já construída, mas ainda não mobiliada, até o final da tarde e, em seguida, transferi-los para o salão à noite, uma espécie de exposição e evento beneficente ao mesmo tempo. John pediu ao gerente que ajudasse Kate com a promoção, a publicidade e tudo o mais, o que o gerente, que era muito apaixonado por seu bebê peludo, estava ansioso para fazer. Os voluntários prepararam banners com links, fizeram reposts e até distribuíram panfletos. John ficou encarregado de comprar gaiolas e uma urna para arrecadação de fundos. Assim, coletivamente, eles prepararam o evento em uma semana e conseguiram fazê-lo a tempo para o fim de semana. Talvez a parte mais angustiante tenha sido a seleção dos filhotes que iriam para a disposição. Eu não posso. Quero que todos eles sejam levados para suas famílias, suspirou o proprietário. No final, decidimos levar alguns cães com pedigree, velhos e traumatizados, para mostrar os diferentes hóspedes que vivem no abrigo. Os cães eram um pouco difíceis, mas John e o pessoal do restaurante montaram um pequeno recinto para eles em um canto do restaurante, onde os cães poderiam passar a noite confortavelmente e provavelmente encontrar uma nova família. John esperava que isso gerasse interesse, mas ele não conseguia imaginar o interesse. Além dos clientes regulares, muitas pessoas tinham vindo por propaganda. E mesmo que todos quisessem apenas ver os animais peludos em exposição, eles ainda faziam pequenos pedidos de chá, sobremesas e saladas leves. Assim, não apenas o abrigo, mas também o restaurante tinha uma boa renda garantida. Os voluntários falaram sobre o abrigo, sobre os animais de estimação mantidos nele e até prepararam um pequeno vídeo no qual a história do abrigo foi contada. Todos que vieram doaram pelo menos algumas centenas de dólares para o abrigo. As pessoas mais ricas fizeram doações maiores, algumas até colocaram descuidadamente 5.000 na caixa de doações. John sabia que isso alimentaria os animais por uma quinzena. Mas pelo brilho nos olhos dos voluntários, John percebeu que pouco a pouco eles fariam um mar com essas gotas. Podemos levá-los para casa agora? Em um dado momento, surgiu a pergunta mais importante da noite. Esse gato é tão fofo? Tenho medo de que ele seja roubado, disse o homem, parado em frente à gaiola,
com um gato branco e magro, com apenas um olho azul como uma safira. Se for um gato, eu o chamarei de Hey, Harry, disse ele, sorrindo para o gato branco. John o reconheceu como o diretor do clube esportivo. Um voluntário imediatamente se aproximou dele. Eles levaram muito tempo para decidir se deveriam doar os cães e gatos logo na exposição. Mas eles decidiram que as pessoas ricas entendem a responsabilidade e não levarão os animais apenas para brincar. Pelo menos era isso que eles esperavam. Mas o velho clássico era esperar o melhor, mas se preparar para o pior. É por isso que os proprietários e voluntários prepararam pequenos questionários nos quais as pessoas que escolhiam um animal de estimação tinham que fornecer seu número de telefone, sobrenome e nome, para que o abrigo pudesse rastrear como seus antigos adotantes estavam se saindo. Eles parecem gostar dessa abordagem, disse Kate hesitante, observando as pessoas que haviam decidido adotar um animal de estimação preencherem avidamente os formulários, fornecendo vários números de telefone e até mesmo o local de trabalho. Estávamos preocupados que os questionários pudessem desanimar algumas pessoas, mas não é possível fazer isso sem eles. Todos eles são empresários, explicou John. Ele aproveitou o momento e tocou a bochecha de sua amada de forma fugaz. É por isso que eles gostam dessa abordagem comercial, que o abrigo não quer apenas colocar um animal no colo de alguém e marcar uma caixa, mas garantir que seu filho esteja seguro. Essa atitude traz amor sincero pelos animais e responsabilidade. Você também foi subornado? Foi você quem me subornou, John admitiu honestamente. Kate bufou. Ele está fazendo isso de novo, murmurou ela. Brincalhona. Fazendo de mim o centro do universo dele, como se você não soubesse disso antes. John deu de ombros. Depois, olhou de soslaio para a namorada. Mas posso fazer piadas sobre você novamente, como se você fosse uma ladra. Oh, não. Continue dizendo que eu sou o centro do seu universo e que todas as coisas boas da sua vida acontecem por minha causa. Ela riu. No final do show, apenas um velho cego e pitbull com cara triste não foi solto. Mas, no dia seguinte, ele foi levado do abrigo por sua avó, uma faxineira do restaurante. O proprietário, feliz e rindo, me contou como um pitbull baixo e denso é uma pequena montanha de músculos. Em uma postura encurvada, ele apontou ao lado da senhora idosa e mendiga com tanta confiança como se a conhecesse a vida toda. A foto era ao mesmo tempo engraçada e comovente, e o proprietário a descreveu por 5 minutos com as cores mais brilhantes e não se cansou de agradecer a John por tudo o que ele havia feito por eles. Ah, qual é? Não é nada. O homem acenou com vergonha. Não, não é nada, John, não é nada, exalou a dona do orfanato. Ela era muito mais velha que John. Então, ele a perdoou por essa familiaridade, John. Você nos ajudou muito sem você. Não sei o que teria acontecido conosco. Você está se colocando lá fora e trazendo patrocinadores. Bem, como disse o meu empresário, tenho de agradecer de alguma forma aos seus cães e gatos por terem me apresentado a minha Kate. Ele sorriu para ela. O show atraiu tantas pessoas que logo John foi convidado a fazer algo semelhante novamente. Cada vez mais pessoas faziam esse tipo de pedido, deixando cair dinheiro. Depois da exposição, eles decidiram deixar um pequeno anúncio sobre o abrigo no restaurante e os contatos para a tradução, simplesmente misturando-os ao interior. Assim, depois de algum tempo, organizaram outro evento. Um dos primeiros visitantes, justamente o diretor da academia, pagou a eles por fotógrafos e cinegrafistas profissionais para que mais pessoas conhecessem o abrigo. Os voluntários efetivamente divulgaram o abrigo em todos os noticiários e as pessoas fizeram mais e mais repostagens sobre o abrigo. As assinaturas de mídia social aumentaram. Havia muito mais voluntários e apenas pessoas que queriam ajudar.
O proprietário ficou feliz em dizer que, nesse ritmo, muitos de seus hóspedes logo deixariam o hotel e se mudariam para um local de residência permanente. Você não se arrependeria? Kate sorriu quando ela e John chegaram ao abrigo. Oh, Kate! A mulher balançou a cabeça. Sempre haverá pessoas que jogarão fora alguma coisinha peluda. Portanto, este lugar, infelizmente, nunca estará vazio. Mas fico feliz por cada bebê que recebemos. E então, a mulher lançou um olhar malicioso para Kate. E não apenas os bebês. Você também teve uma boa colocação. Kate corou. Ela não admitiria para ninguém, além de John, o quanto estava satisfeita por alguém tê-la considerado uma ladra. John poderia falar o quanto quisesse sobre como estava envergonhado por se aproximar dela, que já estava interessado nela há alguns meses antes de toda essa situação. Mas a verdade é que John poderia ter se aproximado dela mais cedo ou mais tarde, e Kate teria ficado muito envergonhada. Portanto, ela, assim como John, era grata ao orfanato por ter encontrado uma pessoa tão próxima e amorosa. Eles estavam realmente indo bem. Dizem que você pode saber se alguém é a pessoa certa para você pelo primeiro beijo, se isso for verdade. Ela e John pareciam ter sido feitos um para o outro, e Kate pensou indignada que ela havia decidido isso logo após o primeiro beijo. E como ela só teve coragem de fazer isso, quando John a apoiou sobre o assunto, ela riu. Ela disse que ele tinha sido óbvio em suas investidas, mas ela tinha mentido, e mentido descaradamente. E não ficou claro se John acreditou nela ou apenas deixou seu orgulho ser influenciado e se assustou. O toque dos lábios dele a fez esquecer tudo no mundo, deixando de lado todas as dúvidas e preconceitos. Kate não sabia se havia algum futuro especial esperando por eles ou se haveria algum. John, desiludido com o casamento e a vida de casado, não tinha pressa em se casar. E Kate não podia culpá-lo. Ela ainda não havia decidido por si mesma como se sentia em relação ao casamento, se o desejava. Talvez eles estejam com pressa, mas são tão bons juntos, não sem pequenas brigas, é claro, mas na vida cotidiana e na intimidade, eles se uniam como duas peças de quebra-cabeça, formando um quadro ideal completo. E eu queria prolongar isso, estar juntos, assumir a responsabilidade um pelo outro. Esses pensamentos a castigavam, mas depois não deram em nada, e Kate estava mais do que satisfeita, mas novamente era atormentada por dúvidas. Mas o que viria a seguir para eles? Que tipo de vida? Seu quebra-cabeça foi resolvido depois de mais 3 meses juntos. 1 ano havia se passado desde a primeira vez. Kate não conseguia caracterizar com precisão aquela data. A primeira vez que eles prestaram muita atenção um no outro. Talvez essa fosse a maneira mais precisa de dizer isso. Basicamente, era o aniversário do dia em que John a acusara de roubo. Engraçado como a coisa que inicialmente a ofendera de repente se tornara um dia tão importante e íntimo. Kate ficou muito feliz quando, ao voltar para casa, depois de um passeio com os 2 cães, encontrou a mesa lindamente posta com seus pratos favoritos. As velas eram artificiais, mas isso era ainda mais prático. E um lindo buquê de rosas. John também estava esperando por ela, e quando ela entrou, ele se levantou e sorriu para ela. "É tudo tão lindo", ela murmurou. "Você não achou que eu tinha me esquecido do nosso aniversário, achou?" John sorriu enquanto a abraçava. "Eu tenho me preparado muito para esse dia especial." "Sim, o ano desde que roubei seu restaurante?" Kate riu, mas seu coração estava batendo como louco, porque ela sentia que não era tão fácil assim. Seus pensamentos foram confirmados quando, em vez de habitualmente rir com ela, John tossiu de repente. Alguns fios de cabelo preto caíram em seu rosto, enfatizando sua pele pálida e seu rosto bonito.
Sim, este é um dia especial, pois é o início de uma nova fase de minha vida. Importante, ele disse e olhou com seus olhos azuis para os olhos azuis dela. Eu sei o que você acha da minha atitude em relação ao casamento. Sei o que penso sobre isso e sei que meu caminho não tem sido fácil, e você ainda nem entrou nele. Mas olhando para você, sei que quero passar o resto da minha vida com você. Quero que você seja o último amor da minha vida e sei que você será meu último amor. Nunca amarei outra pessoa além de você. Ele não se ajoelhou, em vez disso, apenas pegou a mão dela e, com a mão livre, mostrou-lhe uma pequena caixa azul com um lindo anel de ouro branco e um punhado de diamantes brancos. Kate disse quase severamente: "Ele vai se casar comigo." Ele congelou, esperando pela resposta dela. Kate olhou para o anel e para John. Atordoada, surpresa. Ela estava esperando e não esperando um pedido de casamento ao mesmo tempo, mas de repente se pegou pensando que o resultado já estava claro para ela. Não havia dúvidas sobre isso. "Eu não roubei seu restaurante por nada", disse ela, olhando para o amante com olhos azuis cheios de adoração e ternura. "Eu concordo." A garota riu alegremente e se apertou contra John, abraçando-o. "Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo." Seus olhos azuis brilhavam tanto quanto velas. "Lembre-me de beijar nosso pequeno exército peludo quando chegarmos em casa depois da lua de mel. Agradeça a eles por terem nos unido." "Não me esquecerei de beijá-los também em agradecimento", John declarou e se inclinou para beijar sua futura esposa primeiro. Enquanto a beijava, ele colocou a aliança no dedo direito quase às cegas e entrelaçou os dedos com força. O imperador, Cheesecake e Cherry observavam a cena de seu canto e pareciam não menos satisfeitos do que seus anfitriões mútuos.